dia, pessoal, tudo bom? Hoje nós falaremos sobre Atos Humanos da Han Kang. Tudo bom, Tati? Como é que tu Tu- tá? Tudo bem, Malu? E você? Tudo, tudo jóia. Bem feliz que a gente vai falar desse livro. Eu sou das pessoas que ficou fanatizada pela Han Kang. Eu amei a Vegetariana, amei de paixão, e achei esse livro, acho que depois da Vegetariana foi o que eu mais gostei. A que a gente veio lendo dela, se vocês quiserem, tem vídeos aí que a gente já falou sobre os livros anteriores. Num vídeo só, a gente falou de 2 ou 3 livros. E agora, hoje é só Atos Humanos. Se você não nos conhece, nós somos as primas da Bright Strasse. Nós falamos sobre livros, temos projetos durante o ano inteiro sobre Shakespeare, e sempre a gente está falando também, todo semestre a gente lê um calhamaço juntos, e viemos falar semanalmente aqui no canal. Então, por favor, se você está acessando aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like ou dislike e, e botar o sininho a funcionar. Isso. Tati, agora já faz um tempo que a gente está para fazer esse vídeo. Já faz um tempo que a gente leu esse livro. E talvez todas as coisas não estejam. Tem esse lado, assim, que a coisa não está tão fresca na nossa cabeça, mas tem esse outro lado que a gente refletiu. E eu queria saber de ti, Tati, o que, que mais te pegou nesse livro? O que ficou mais? Uhum, Porque agora a gente já está naquela fase que é o que ficou mais. sim. Ó, Malu, bom, começando só aqui, eu vou fazer um agradecimento especial, que eu ganhei o livro da minha cunhada, então, Cunha, se você está assistindo, dê o like aqui. Eu ganhei de Natal dela, e a gente leu, Malu, acho que a gente leu mais ou menos na mesma época, e eu vi aqui que eu finalizei no final de março esse livro. Não, no começo de março. E eu achei super interessante a gente fazer o vídeo agora. Talvez logo depois ia ser muito forte. Eu tenho essa impressão. Né? Quando eu peguei o livro agora de novo para a gente conversar sobre ele, porque a gente demora um tempo, né? A gente fala, vamos conversar, vamos, mas com as nossas gravações do canal e tudo, a gente acaba às vezes ficando sem tempo nem de fazer os vídeos para o canal, né? Para as nossas leituras conjuntas, quem dirá fazer uma resenha. Então, aproveitem que esta é uma resenha muito especial aqui no canal das Primas. E Sim, como a gente vem todo ano acompanhando a Nobel, né? E a gente viu que foi ela que foi a nomeada no ano passado, e a gente leu A Vegetariana, fez o vídeo, A Brancura, é o livro acho que a gente fez junto. Falta um para a gente ler, Malu, então vamos ver se a gente coloca aí na listinha para depois a gente voltar aqui e fazer mais um vídeo. Mas eu achei legal quando você falou assim: "Ah, eu estou muito feliz que a gente vai fazer a resenha", eu pensei assim: "Bom, a gente está feliz de fazer a resenha, não necessariamente esse livro é feliz". Tá, não, então E, e eu acho que é bem o que tu falaste. Se a gente viesse falar logo depois aqui, eu não conseguia nem contar o livro para as pessoas sem chorar. sim. É um livro muito, muito tocante. Fora o que a gente falou nos outros livros, do que é de tocante a escrita dela, né? Que a escrita ela Uhum, escreve lindamente de uma forma potente, né? sim. Para mim, Tati, faltam 2 livros, porque eu ainda não li Lições de Grego. Ah, A gente tem o verdade. livro itinerante, que é o Sim, Lições de Grego, que a Tati comprou, e aí passou para ali, passou pela Ariane, e chegou em mim. E aí ficou em mim, porque eu não leio, não leio, não leio. Mas eu vou ler nessas férias de julho, e aí em agosto vamos voltar aqui para falar, se Deus quiser, com a Nani junto também. Então vamos. vamos para a história de Atos Humanos. A história de Atos Humanos, assim, ela tem um fundo histórico bem, bem definido, que é uma revolução que aconteceu nos anos 80, ali, eu acho que foi em 1980 mesmo, né, Tati? Sim. Que teve um levante popular contra o governo, e foi na Coreia, né, naturalmente, a gente está falando de Han Kang, ela é sul-coreana, então lá teve uma repressão muito forte. E isso repercutiu, como teve muita gente, né, que perdeu familiares muito cedo também. Sempre que a gente tem esses levantes, é gente jovem, né? É muita Uhum, gente jovem envolvida, na linha de frente principalmente, né? Porque os mais velhos, né, geralmente tem uns intelectuais e tal, eles não se jogam tanto. E os sim. mais jovens, mais idealistas, vão. E aqui conta a história de uma criança que faleceu, do irmãozinho, ele, a quem
quem fala é uma irmã, se remete é essa família, e o pequeno morre numa dessas, emboscadas, né, não chega até a ser uma emboscada, porque, as pessoas vão chegando perto de onde eles se aquartelaram, e eles Uhum. começam a dizer: "Saiam, saiam", mas o menino não quer sair, o menininho quer ir lá e Sim. quer resistir. Então, assim, como esse menino, teve várias crianças que aconteceu isso na época, e jovenzinhos, assim, adolescentes. Ela pega isso, né, claro, o pra multipli que isso aconteceu em várias famílias, mas para microcosmo do que aconteceu, e ela consegue fazer tu sentir a dor que essas pessoas sentiram naquela época. Uhum. Então é esse o teletransporte do livro, né. Sim. Se tu te entrega a história, tu vai sentir exatamente essa dor, porque ela coloca de uma forma, assim, dilacerante. Tu É. sai do livro, parece que tu que viveu aquele negócio, é uma experiência, assim, Sim, eu forte. fico até arrepiada você falando, eu fico lembrando da história em si aqui, e até dá arrepio aqui de tão forte que é, realmente. E ela não importante enfatizar, Malu, para quem for ler, porque eu acho que muitas pessoas podem ter uma certa dificuldade, até porque a narrativa não é linear, você no começo, você está totalmente perdido, não sabe quem está narrando, se você não se importa em saber exatamente aonde o autor quer te levar, você tá tudo bem, é só ler continuar lendo o livro, porque a gente fica mesmo perdido, não é toda hora que é a mesma pessoa narrando, que nem a Malu falou, isso gira em torno, de uma família ali, né, que teve um dos meninos que morreu ali, e, tem hora que é o menino que está narrando, tem hora que não, então você tem uma mistura de narradores ali, inclusive de quem já morreu, tá, então e isso aqui não é spoiler, porque tem gente que a gente está falando de um massacre, então a gente sabe que as pessoas, vão morrer ali, mas ela, a autora, eu acho que ela Malu, eu diria assim, que ela consegue eh, ela consegue descrever tão minuciosamente as atrocidades que a gente chega até a sentir o cheiro das coisas, e só que ela faz isso com uma escrita tão, lírica, assim, que eu diria, que a gente fica encantado com a beleza, ao mesmo tempo que a gente está, tá extremamente afetado pelo que ela está descrevendo, né. Então, eu acho que tem esse negócio de ter leveza e ter um negócio forte ao mesmo tempo. Eu, na Ran-Kan, eu meio que senti isso aí, desde a vegetariana, que eu não gostei tanto que nem desse, e, eu acho que ela tem essa linha que eu não sei explicar como ela faz isso, mas é ao mesmo tempo uma coisa que choca, que te realmente que vai lá no fundo, mas você sente a beleza da escrita. Então, eu senti isso na leitura dela, principalmente em Atos Humanos, nesse livro aqui. Sim, eu acho assim, ó, tá longe de ser um Faulkner da Shopee, né. Uhum. Ele te ela te captura para dentro de um livro, e eu acho, gurias, né, a gente sempre tá conversando entre as gurias, eu acho, pessoal, uma coisa, que a gente tem que começar a, não ter, assim, essa parede contra esse tipo de literatura. "Ah, a Clarice é difícil, Faulkner é difícil", quem sabe tu não entra tentando entender, entra te perdendo. E assim, ó, lê as primeiras páginas, não tô entendendo nada, mas continua, Sim, sabe, continua. É um livro fino, se você quiser você lê de novo, depois numa releitura, mais situado, sabe, dá pra fazer aquelas releituras imediatas, acabou de ler, recomeça, volta nas partes, mas deixa ela te conduzir, deixa esse livro, eu acho, como eu tô, eu acho que assim, tá muito assim a coisa assim: "Ah, tem que ver o vídeo, tem que fazer um resumo, tem que isso, tem", não, calma, a gente não tá estudando para o vestibular, isso aqui é entretenimento. Por mais dolorido que seja, a vegetariana é entretenimento. sim, E é sim, isso, eu acho que assim, a beleza é isso, assim, a coisa te marcar de uma forma, que tu tá te "entretendo", entre aspas, mas sim, é isso que te faz crescer, assim. Esses livros, assim, tu nunca vai gostar, se tu quiser, ver para onde vai, para onde tá te levando, para onde isso, para onde aquilo. Agora tu sabes que essa revolução, depois
tá tudo bem, quero estudar mais sobre essa revolução para entrar mais preparado, ok, mas não é necessário, sabe. Não, Uma vez exatamente. uma professora falou uma coisa muito bonita, assim, que as pessoas: "Ah, mas eu estou preparada para ler esse livro, né?" Não, pode ser que sim, pode ser que tu fizeste todos os cursos do livro, viu todos os vídeos do inglesinho, né. Sim, Então tá com a bagagem pronta, maravilha. Não tá com a bagagem pronta, vai comprando as coisas no caminho, sabe. Ou sim, não, ou vai sem bagagem, mas é, tu vai adquirir a bagagem no caminho, é inevitável, sim, mesmo que tu não leia nada dentro. O livro vai te, pelo menos, assim, que eu digo assim: "Ah, mas é um livro que eu de nada, eu não sei nada sobre esse autor, eu não sei nada sobre esse livro, eu não sei nada sobre essa revolta". Ele vai pegar e te desembaçar o vidro para ti, e aí tu vai querer enxergar além do vidro. E isso, a Rancan tem que ir assim, tem que ir de coração aberto, senão não vai gostar. A Vegetariana eu acho que é um dos piores livros para ser o primeiro da Rancan. Me é, arrebatou, porque eu gosto muito desse tipo de literatura, mas eu acho que o Os Atos Humanos te dá um norte maior, sim. se tu queres isso. E aí tu vai te apaixonar, porque ela escreve muito bem, ela é maravilhosa, e aí tu Legal. vai querer arriscar os outros, né. Sim, e uma coisa que eu achei bem interessante, Malu, você já falou, mas eu reitero aqui. O importante é que a gente aprende, por exemplo, ler uma literatura sul-coreana é diferente, porque a gente não está habituado com a cultura, né, com os acontecimentos históricos, muitas das coisas aqui eu não sabia, então aí eu fiquei sabendo, né, eh, dessa revolução aqui, que o exército reprimiu, tal. A cidade eu não vou saber falar o nome, Gwangju, eu não sei, mas aí vocês procuram aí, tá na orelha aqui do do próprio livro, tá. Então ela traz essa questão histórica. Você não vai aprender muito sobre o que aconteceu lá, a não ser pela perspectiva dos próprios personagens, ou seja, são pessoas que sofreram com essa repreensão do exército, do governo, porque, é a visão que ela está dando aqui pra gente. Aí se a gente, por exemplo: "Ah, tá bom, então eu não sei, eu li o livro, eu não sei nada sobre esse evento, então eu vou lá e vou pesquisar". E eu achei interessante, Malu, porque eu lembra que o ano passado eu li alguns outros livros, de autores, sul-coreanos, e eu lembrei que, eu li aquele sobre minha filha, acho, que também é uma questão ali de tem alguma revolta de pessoas de trabalho, só que era tipo uma greve de uma empresa e tem umas mulheres, e a filha, né, Sim. sobre a filha, que é a filha do livro, ela é homossexual, inclusive, então tem essa também pegada de você ter esse tipo, de repressão do governo e das pessoas também, entendeu. Então, eles juntam vários temas, que levam assim, e a mãe que era uma mãe tradicional sul-coreana, que leva, entendeu, a questão do trabalho é muito importante, a questão da sexualidade é muito importante, então são todos esses fatores que a gente começa a enxergar um pouquinho melhor como que é isso aí lá na Coreia do Sul, porque a gente vive aqui no nosso cosmos aqui, onde, né, a gente se acha, que está tudo, né, tá tudo bem, mas a gente começa a aprender umas coisas assim. E eu queria até falar uma coisa que eu pensei agora, eu estava aqui quando a gente planejou de fazer essa resenha, que eu estava pensando, falei assim: "O que que a gente pode falar além disso?", né. Eu estava pensando justamente nisso, na década de 80 que foi, o acontecimento que é aqui nesse livro. E eu tenho um amigo, muito amigo meu, que estudou, enquanto eu estava fazendo doutorado, ele fez o mestrado na Unicamp, e hoje ele é famoso, então eu vou falar aqui, vou deixar até o link do Instagram dele para vocês verem se ele está trabalhando direito. O Wallace Moreira, ele é secretário do Desenvolvimento Industrial, de Inovação, Comércio e Serviços do governo atual, e ele também é secretário do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Até anotei para não falar errado aqui. E ele fez a tese dele de mestrado e doutorado sobre a Coreia do Sul. E eu estava pensando nisso, porque me remeteu a 1980, no Brasil, a década perdida, né, que a gente fala, assim, porque o Brasil não se Sim. desenvolveu, porque, né, a indústria ficou ali paralisada, não teve praticamente nenhum desenvolvimento e tal. Então e ele faz esse meu amigo aí, que hoje é secretário lá no desenvolvimento no governo,
ele fez a tese dele fazendo meio que uma comparação do desenvolvimento industrial da Coreia do Sul na mesma época, e apontando para ações, né, do Estado, enquanto Estado, econômicas, para desenvolver o lado, a indústria lá na Coreia do Sul, fazendo um contraponto do que não foi feito no Brasil, né. E aí eu estava pensando assim, eu estava pensando como a gente, quando analisa as coisas, sei lá, na economia, a tese dele é muito boa, tal, ele aponta os fatores econômicos e tal, Uhum. e eu fiquei pensando, mas olha só se a gente juntar, né, se a gente deixa só analisa o dado econômico, mas a gente não analisa por quê? Do mesmo jeito que teve um governo forte tendo ações ali, né, para desenvolver a indústria, também teve o governo forte que estava fazendo esse tipo de ação, que estava De repreendendo atrocidade. atrocidades. É claro que a gente analisar uma coisa econômica, eu não vou ficar colocando todos os fatores envolvidos, porque senão a gente sai, fora do foco, sei lá, de uma tese em economia. Mas se a gente parar para pensar enquanto pessoa, a gente pode muito bem divagar sobre qualquer coisa e falar assim: "Mas espera aí, quanto custou para você ter, para a Coreia do Sul chegar no ponto que ela chegou, desenvolver", né, porque a gente sabe que o Estado foi lá, foi muito repressor. Então, a gente tem que, Sim. eu acho legal a gente estabelecer essas conexões e essas coisas quando a gente está lendo um livro aqui, que é da Han Kang, que, entendeu? E aí a gente, pô, que nem a Malu falou, a gente é livre para pôr a bagagem que a gente tiver no caminho, né? Ou com aquilo que a gente tem, ou que a Exato. gente não tem e que a gente vai fazer depois. Veja só, que eu fui pensar tudo isso só hoje, quando a gente combinou de fazer a resenha do livro. Antes eu não Uhum. tinha pensado. Aí eu falei assim: "Olha só, Sim. né, uma coisa que muito liga, assim", eu falei: "É uma coisa que a gente pode conversar", e acabou que eu só fui pensar nisso agora, assim, agora há pouco antes da gente gravar o vídeo. E tu vê, eu acho que, assim, a coisa mais rica desde que a gente começou a fazer leituras conjuntas, clube do livro, é isso, sabe, é tu conversar depois sobre o livro. Sim. É como tu encontrar um amigo que lê o mesmo livro que tu, só que é um pouco mais, claro, programado, a gente combinou, a e esse aqui não foi nem tanto combinado, nós 2, adoramos, quisemos ler mais dela e tal, e que acontece, assim, nós temos que falar sobre esse livro, em algum momento a gente vai ter que sentar e conversar sobre esse livro. E eu acho que não foi uma coisa planejada, mas o subconsciente era esse, assim, de que a gente tinha que falar sobre esse livro, mas a gente não queria ainda falar sobre esse livro, né. Sim. E essa questão econômica, guria, várias, eu acho que é uma coisa que se repete muito, né. A China está numa economia fantástica há anos, mas a gente não sabe, a gente não tem precisos os níveis, de humano do que tem lá. A gente sabe que a China sempre foi uma coisa muito complicada, né. Sim. Como é que é o trabalho lá, como é que a coisa imposta para a mulher lá, né. Sempre teve umas Uhum. políticas muito polêmicas, né, a política do filho único, as próprias condições de trabalho. Então tá, agora talvez atinja uma tecnologia que não vá ter más condições de trabalho, mas tivemos séculos de más condições. Que maravilha que está a economia, ótimo, perfeito, é uma potência, etc. Mas tudo isso, né, todo Sim. esse outro lado. E eu acho que a própria história, da forma como é contada, sabe, Tati? Porque Uhum. é contada de uma forma mecânica. Um guri desses é um número. Morreram tantos jovens, Sim. morreram tantas crianças, morreram tantos estudantes. Aqui a gente tem uma pessoa. A literatura te traz isso. Ela te traz a dimensão do que ele é, do que a história significou para aquela mãe, para aquele filho, Sim. enquanto para outras mães pode ter sido uma coisa fantástica, elas nem se deram conta que estava acontecendo aquilo, né. Uhum. Sim. Para quem viveu aquilo, para quem teve filhos envolvidos naquilo, é essa marca. E essa marca deixou em várias mães naquele período, em várias famílias naquele período, e principalmente a história não vai esquecer, porque tem o livro da Han Kang, Exato. E aí é né. outro ponto, É um Malu, porque uma coisa que você não faz diretamente, que é uma crítica direta à história, aos governantes da época, né, ou que você a gente, mas ela faz, esse livro dela é uma crítica indireta, porque ela é um romance, né, que ela pode até ter, eu não sei, ela pode, acho que até o
os nomes e tal, são tudo coisas ficcionais, talvez ela não, eu não lembro Mas agora, isso aí não tenho exatamente, mas não é uma coisa que ela tenha, talvez, como dados aqui, isso aí você pode até me falar depois se você lembra ou não. Se as pessoas, algum nome, alguma coisa são reais, ou ela simplesmente inventou assim, da cabeça dela os nomes, né? Mas se baseando nesse evento histórico. Porque é uma crítica, e aí quando no futuro, por mais que você escreva nos livros ou que você coloque a história, apresente ela de um jeito, a gente vai ter isso aqui como testemunha do que foi aquilo lá, né? Aquela ação. Então, e outra coisa que eu pensei também, que dizem, né, também que essa revolução aí, que eles entraram forte, aqui o exército, para matar esses estudantes, porque aí há uma explicação, né, que é dada para falar assim que não, no meio desses estudantes tinham jovens infiltrados que eram da Coreia do Norte, que queriam usar, né, desse movimento aí estudantil para, sei lá, dar um golpe contra o governo da Coreia do Sul, né, implantar também, como tentar alguma ação no sentido de também implantar o comunismo na Coreia do Sul. Só que aí é aqueles outros 500, né, então quer dizer que você vai, tomar uma atitude dessa e vai matar um monte de gente, aí falar: "Não, mas a gente tem a desculpa de que existiam pessoas infiltradas", você entendeu? Você quer justificar o mal, falando que você está fazendo mal para atingir um bem, né, então aí isso é aí é aquele negócio que aí você vê assim, com esse sofrimento, quem que aceita uma desculpa dessa, né? Acho que ninguém aceita uma É. desculpa dessa. A literatura traz uma verdade que às vezes é muito maior do que a verdade histórica e de dados, né. Ela tira a pessoa de uma estatística e ela te coloca diante de uma pessoa e de uma família e aí diz: "Assim como esse teve X". Ela não usa nomes verdadeiros, são todos nomes ficcionais, a Uhum, princípio são personagens fictícios, né, até os líderes e tal, daquela turma ali, mas no final, Tati, não existia, ela coloca no epílogo que ela tinha mais ou menos, eu acho que a idade do menino naquela época. uhum, sim, Então ela sabe o que que uma criança de coração, o que que ela fazia naquela época, quais eram os hábitos, como é que eram os hábitos escolares. uhum, Então, assim, tu vê como é uma ficção maravilhosa, né? E eu sim, acho que tem outra coisa, assim, além disso tudo, eu acho que a Rancan repete temas que aí a gente vê em todos os dramas que a gente acompanha nos livros dela, ela traz essa coisa do sentimento, ela traz de uma forma objetiva, de um certo modo, assim, como é que não seria ser objetiva, assim, mas é diferente, assim, tipo, do Faulkner, tá? sim, Que ele uhum, vai, faz mais um costurado, tece mais. Tanto uhum, ver os livros dela não são muito longos. Ela é mais precisa, mas ao mesmo tempo, parece assim que quem lê vai dizer, não tem, o que que ela tá inventando isso, mas lê inteiro o livro. E tu vai ver sim, que ela, apesar de tudo isso de trazer, ela é precisa, assim, e isso que eu acho que é mais traz esse aspecto que a gente chama de cru, assim, da literatura dela, uhum, sim, né. Então ela vai pelo em todos os livros dela, ela traz essa coisa muito, tipo assim, a vegetariana, assim, ela tá ali dentro dessa pessoa ali, que é aquela mulher, provavelmente com um grau de esquizofrenia, assim, bem limítrofe, assim, e que vai aumentando, assim, ao longo da história, e tu começa a ver o que é aquilo. E se tu for botar numa estatística de pessoa mesmo, de colocar, de dados, de doenças, assim, classificações de doença, não, aquilo é uma pessoa e ela tem aquele transtorno que talvez chegue para um lado, chegue para o outro, mas a gente. Daí tu vê assim, como é que vive, como é que é uma família que tem uma pessoa assim, né? Como sim, é que. Então, assim, ela transforma dramas em realidades próximas, assim. Sai sim, daqui íntimo da sim, família, assim, né? é. Íntimo daquela dor, né? Com certeza, esse aqui é realmente tocante.
Sim, se vamos fazer só alguns adendos, Malu, a gente com certeza eu acho que a gente, pode falar que é para todo mundo esse livro, mas se você tem, ou está passando por uma fase difícil, ou se você tem, assim, realmente, algum problema em ler coisa, né, corpos, ela vai descrever para você exatamente aquilo que aconteceu, né, em questão de não, questão física mesmo, então ela vai falar dos corpos amontoados, então, ou seja, se você tem alguma sensibilidade com relação a isso, tome cuidado ao ler o livro, porque realmente tem, ela faz isso aí de forma, assim, que nem a Malu falou, é tocante, mas é muito explícita. Então, se você tem algum problema com relação a isso aí, fica um livro um pouco complicado, né, mas fazendo esse adendo, é para todo mundo, né, Malu? É. É para todo mundo, mas é bom a gente falar isso, esse negócio que todo mundo fala do gatilho e tal, né. É, Às vezes a gente até eu acho assim, Tati, às vezes é muito bom puxar um gatilho, enfrentar aquela coisa, mas isso é bom se tu tá bem analisado, se tu se a tá com cabeça acompanhamento da Marilda, né, se a cabeça exatamente, se tá a muito cabeça tá está num mais ou momento menos, cabeça cem é, por cento ninguém tem, mas se a cabeça está lá é. mais ou menos em ordem, você pode ler. Só pode ler, essas coisas estão mais ou É, menos organizadas, dá para ler. E outra coisa que eu acho bem interessante, assim, que é como qualquer livro, a gente nunca vai sair igual, né. Eu não sim. vou dizer: "Ah, eu li e na outra hora e depois eu saí para passear no parque e tomar sorvete". Não, eu li e fiquei demorei para voltar é bom ler no final de semana, outra coisa. Nem estraga teu final de semana. É, Não, tô brincando. Mas falando assim, tipo assim, é difícil, assim, tu esses livros da Rancan, eles têm essas 2 coisas que eu acho que é legal quando tu lê, tipo Ian Fosse, que a gente leu no ano anterior, assim, uhum, livros que eles têm uma universalidade que justifica eles serem o Oscar de melhor livro do ano, sim, o Nobel, uhum, e eles têm essa universalidade e eles te fazem sair diferente de como tu entrou, né. sim, uhum, É como com uma certeza. viagem, tu nunca volta o mesmo. Não, Esses livros nunca vai ser o mesmo depois de ler aquilo. Então são s vão não vai ser como ler outra coisa, até coisas profundas, é um profundo é. poderoso, assim, né. Sim. É, mas é bom, então acho que a Malu fez um resumo aí, o livro é para todo mundo, né, que não que sabe ler, Que tá com se as coisas você organizadas, que tá com a ou cabeça lá quer ou quer chocar a si mesmo e é, tem acompanhamento de Marilda. Marilda é a nossa psicanalista do grupo, tá. sim. Olha, Então, é isso aí, gente. Olha, é riquíssimo o livro. é, Vale muito a pena. sim, eu só ia fazer um último comentário de que às vezes, Malu, eu não me sinto confortável em grande parte de livros que eu Maioria, leio, a é, maioria, só que eu acho que o desconforto é uma forma da gente reconhecer na gente alguma coisa que a gente pode refletir mais sobre, entendeu? Porque o claro. desconforto vem daquilo que a gente não está habituado, e quando a gente não está habituado com uma coisa, é muito fácil a gente falar: "Não, isso aí não serve, não presta, assim eu não quero". E aí quando você tem um desconforto que, como um livro que te joga na cara, assim, uma coisa assim, às vezes você até, nesse caso, né, você toma até um certo cuidado em expor a sua opinião sobre determinados assuntos, né, porque você tem essa sensibilidade agora, porque você teve que você adquiriu depois de ler o livro, que foi desconfortável para você enfrentar aquela situação. Então, eu acho que isso aí define muito dos leitores, terem esse feeling, assim, de serem pessoas que, a gente convive com tanta gente diferente, né, nos livros, sentado na nossa poltrona, a gente convive com tantas situações diferentes, com tantas pessoas, né, personagens diferentes, opiniões diferentes, divergentes da nossa, que é impossível que uma pessoa que lê bastante, assim, fique com a cabeça, assim, pequena, com o mesmo, né, pensamento Exato, daquele assim: "Não, eu preconceito é e isso, isso e pronto". Então é. acho que isso abre a mente, né, só pelo esse fato já vale a pena já. E quando tem o hábito da leitura e o hábito de te provocar da arte, eu acho que a arte em geral, te provoca e te transforma, né. Às Sim. vezes, claro, tu quer uma coisa confortável, ver Doces Magnólias, eu vejo Doces Magnólias quando eu quero uma coisa bem Uhum. confortável. É só conselho querido, conselhos bons, né, só coisa Sim. construtiva, assim, querida, ali é confortável.
mas o melhor para mim, eu vejo que a Tati também é bastante assim, é sair da zona, é Sim, provocar. Eu acho que quando provoca, a gente vai crescendo mais. E principalmente, quanto mais tu lê, mais tu é normal isso, mais as sim. pessoas chegam em ti e tu vai despida de outros preconceitos, porque tu já viveu É, aquilo, é. já teve nos pés de várias pessoas diferentes, né. Sim, exatamente. É isso aí. Então eu E acho que leitura é tudo de bom. sim. E se você gostou desse conteúdo e quer outras resenhas, podem deixar nos comentários aí, a gente vai fazendo na medida do possível, né, Malu? Se a gente não já leu, a gente Exato, faz, se a é. gente não leu, a gente busca ler. A ideia é compartilhar mais essas coisas, porque são conversas que às vezes a gente tem, até assim, entre nós, tipo, de uma forma, como é que eu vou dizer assim, picotada, né? É, Não é é. picotada, assim, tipo em prestações, porque a gente não consegue falar toda hora, daí a gente fala uma coisinha ali no grupo do Telegram, ou mesmo entre as duas, e aí pega mais, a gente não consegue chegar e ter um momento. Então, pra gente também é muito legal fazer isso aqui. Sim, Para nós duas, a maioria dos nossos vídeos, vocês vão ver, é uma forma de a gente conversar entre nós e com o pessoal ali do grupo das primas. Mas também é uma forma que eu tô vendo que muita gente que não é do grupos acompanha e gosta muito, principalmente esse tipo de vídeo que é sobre um ou dois livros, sim. Isso né? aí. Então tá, galera, muito bom falar aqui. O trauma foi um pouco revivido, mas foi ótimo. Eu já Foi anotei ótimo. mais umas coisinhas aqui, sempre que eu saio de uma conversa com a Tati, eu saio com uma listinha de livros. E de vídeos, né, porque achei muito interessante essa parte da economia, que é uma parte que eu não é a minha área e que eu gosto muito de saber sobre. Sim. Vou atrás dos vídeos do teu amigo. Tá bom então, então vai lá, vê se ele tá fazendo as coisas certinho, senão você pode também Eu vou ver, comentar lá. qualquer coisa eu reclamo pra ti, daí tu reclama direto ali. É, pode deixar, tá bom então. Então Então tá tá, gente, até pessoal, a próxima. até, tchau.